Na aula de hoje, nós veremos os operadores da linguagem JavaScript, como eles são usados e também algumas funções de entrada e saída. Os nossos objetivos, então, são estudar esses operadores. Os operadores aritméticos, o que permitem a gente operar diversas constantes e variáveis. Os operadores relacionais ou de comparação, que permitem comparar essas variáveis. E os operadores lógicos, cujo resultado vai ser sempre uma operação lógica, verdadeira ou falsa. Veremos também como se faz atribuições compostas e alguns exemplos de funções para poder introduzir e mostrar dados na tela dos nossos programas. Os operadores aritméticos permitem a gente fazer operações com as variáveis e as constantes nos programas. Esses operadores são o operador soma, cujo resultado vai ser a soma de duas variáveis e o símbolo é um mais. O operador subtração, cujo resultado é uma operação de subtração, ou seja, de subtrair da primeira variável o valor da segunda variável operada. O símbolo do operador subtração é um menos. O operador multiplicação permite você multiplicar variáveis nos seus programas. O símbolo dele é um asterisco. O operador divisão é representado por uma barra e permite você fazer a operação de divisão entre duas variáveis. Há também o operador resto da divisão, que opera com números inteiros e cujo símbolo é o percente. Há ainda alguns outros operadores que operam com apenas uma variável, são chamados operadores unários. Esses são os operadores de inversão de sinal de um número que tem o símbolo menos. E é usado colocando esse símbolo menos na frente do número que você quer inverter o sinal. O operador incremento e decremento também são operadores unários. O símbolo desses operadores é 2 mais ou 2 menos seguidos. Esses operadores de incremento e decremento podem aparecer antes da variável que eles vão estar incrementando ou decrementando de uma unidade ou após essa variável. No entanto, eles aparecerem antes ou depois faz com que ocorra uma certa mudança no seu programa. Vamos ver isso. Se os operadores de mais, incremento, ou menos, decremento, aparecem antes do valor que você quer operar, a variável vai ser modificada antes que o resto da operação seja feita. Vamos ver isso num exemplo. Nesse exemplo, nós estamos numa tabela exemplificando quais as diferenças entre o operador incremento antes ou depois da variável. Na primeira coluna, ele vai ser usado antes de fazer a operação. E na segunda coluna, ele vai ser usado depois de fazer a operação. Nós atribuímos, na primeira coluna, a variável i, o valor 4. Na segunda coluna, atribuímos a variável j, o valor 4. Nós vamos usar esse valor de i para ser multiplicado por 2. Em ambos os casos, dando como resultado o valor x. No entanto, em um dos lados da tabela, nós estamos usando mais i antes de fazer a operação de multiplicação. Enquanto no outro lado, nós estamos usando 2 multiplicado por j e depois a operação de incremento. Ou seja, depois do j, você vai ver que está o símbolo mais. Repara o que aconteceu nas linhas seguintes. O resultado de x, no primeiro caso, foi 10. No outro caso, o resultado de x foi 8. Por quê? A resposta é a posição em que foi usado o operador incremento no primeiro caso e no segundo caso. No primeiro caso, a variável i foi incrementada antes de ser multiplicada por 2. Logo, o seu valor acabou sendo de 5 e ao ser multiplicado por 2 virou 10. No outro caso,
ela foi multiplicada por 2 e depois operada pelo operador incremento. Ou seja, ela foi multiplicada por 2 quando ainda tinha o seu valor inicial. Logo, o resultado foi 2 multiplicado por 4, dando o valor 8. No final, tanto o valor de J quanto o valor de I vão ser aumentados de uma unidade. Portanto, tanto I quanto J tem o valor 5 no final da operação. A diferença foi na operação intermediária, no valor de x. Ok? Então, usar o operador incremento ou operador decremento fazem sempre você adicionar 1 à sua variável ou diminuir 1 da sua variável. Porém, se numa operação composta com outros operadores ele aparece antes da variável ou depois da variável, você deve prestar atenção porque isso faz com que o operador seja incrementado antes do restante da operação ser feita ou a operação é feita e depois o operador é incrementado. Para você tirar bem as dúvidas, faça outros exemplos como esse. Ou rode novamente esse exemplo. Os operadores de relação ou relacionais permitem você comparar duas variáveis. Eles sempre operam com mais de uma variável ou com duas variáveis, por isso eles são chamados de operadores binários. Esses operadores são o maior que faz com que você compare a primeira variável e verifique se ela é maior que a segunda variável. O operador maior ou igual a faz com que você pergunte se a primeira variável está sendo maior ou igual à segunda variável. O operador menor que, cujo símbolo aparece na tela, ele verifica se a primeira variável é menor que a segunda variável. O operador menor que ou igual verifica se essas duas variáveis são uma menor que a outra ou são iguais. O operador igual a tem o símbolo de 2 iguais seguidos. Ele verifica se essas duas variáveis são ou não iguais. E o operador diferente, cujo símbolo é uma interrogação seguida de um igual, verifica se as duas variáveis são diferentes. Os operadores lógicos, eles operam nas variáveis fazendo com que os seus resultados sejam as operações booleanas, ou seja, as operações de e ou a inversão booleana de um valor. O resultado dessas operações com duas variáveis sempre vai ser trabalha apenas com uma variável. Já os outros dois, eles precisam trabalhar comparando, fazendo operações de e ou com duas variáveis. Então, todos os outros dois, o operador e, cujo símbolo são 2 ampercentes, e o operador ou, cujo símbolo são 2 barras, são operadores binários. Eles trabalham operando duas variáveis. Já o operador interrogação é um operador unário. Ele trabalha operando apenas com uma variável. Quando ele aparece na frente de uma variável, se essa variável for verdadeira, o resultado vai ser falso. Se essa variável for falso, o resultado vai ser verdadeiro. É isso que quer dizer ser um operador booleano. São operadores cujos resultados vão ser sempre verdadeiro ou falso. Nas operações em que são feitos com 2 elementos, como nas operações aritméticas, muitas vezes pode-se fazer uma simplificação da notação. Essa simplificação é chamada atribuição composta com operação, porque ela vai fazer uma atribuição do resultado ao mesmo tempo em que faz uma operação. Vamos ver como é isso. Repare na tela que está na sua frente agora que tem uma variável a, seguida do valor igual, novamente aparece a variável a, um sinal de mais e uma variável b.
Nos casos em que a própria variável é operada e o resultado da operação é atribuído à própria variável, é possível usar essa simplificação de notação, que é chamada de atribuição com operação. Nesse caso, como a operação está sendo de adição, ou seja, a gente está usando o símbolo mais para operar A com B, o que a gente vai fazer é a operação de soma seguida de atribuição. Repare que a gente vai somar o valor da variável A ao valor da variável B, e o resultado vai ser atribuído à variável A. Para simplificar essa notação, o que se usa fazer é simplesmente escrever A mais igual a B. A sua linguagem, nos seus programas, o interpretador da sua linguagem vai entender que o que você está querendo fazer é A mais A igual a B. Ok? Da mesma maneira que se foi feito aqui com o operador soma, é possível fazer com todos os outros operadores aritméticos, multiplicação, subtração, divisão, etc. E sempre que você for combiná-los dessa maneira, então, você simplifica o seu código fazendo uma atribuição ao mesmo tempo em que faz a operação. Agora você está vendo um exemplo de todas as outras operações compostas da mesma maneira. Além da soma de A e B, que nós já acabamos de ver em detalhes, veja o que acontece também quando você subtrair A e B na segunda linha. Na terceira linha, nós estamos multiplicando A por B e atribuindo o valor a A. Na notação simplificada, isso vai ficar A asterisco igual a B. A mesma coisa com a operação de divisão e com a operação de resto da divisão. Ok? Conclusão, então, sobre a atribuição composta. Ela é uma forma de você escrever mais simplificadamente o seu código. Se você por acaso não entendeu isso bem, não se preocupe, é exatamente equivalente a você usar o comando de uma maneira mais explícita, que seria a maneira tradicional de você escrever, por exemplo, A igual a A dividido por B. Mas à medida em que você ficar mais craque na programação, ou seja, você programar mais firmemente, com mais independência, você vai ver que de repente vai ficar fácil para você entender o que está fazendo e você pode simplificar a forma de escrever seus códigos. Para concluir a nossa aula de hoje, nós vamos ver algumas funções importantes de entrada e saída de dados nos seus programas. A mais importante delas, nós inclusive usamos na aula passada para gerar alguns exemplos. É a função document.write. Essa função tem a sintaxe mostrada em detalhes na transparência. Além de documento.write, ela recebe um parâmetro que é uma string. Esse parâmetro é passado pela função pelo um valor que vai ser atribuído na hora que você estiver programando entre parênteses. A string é um conjunto de textos quaisquer, como nós já vimos nas aulas anteriores. Veja agora as linhas de código que estão na tela. Elas exemplificam como foi feito o primeiro exemplo da aula de hoje, em que nós estávamos tentando exemplificar a diferença entre os operadores decremento e incremento antes e depois da variável. Nas linhas que você está vendo na tela, a função document.write foi usada para gerar cada uma das linhas da tabela que exemplificaram as diferenças entre o operador incremento antes ou depois da variável. Repare que a string que você passa entre parênteses nessa função, ela está recebendo tanto códigos HTML, que estão entre os símbolos de maior e menor, por exemplo, TD, BR e o BR seguinte, como códigos de JavaScript, que são as operações que você está fazendo com a variável i e com a variável x. Mas tudo isso, na hora que você está operando com essa função, está sendo considerado como uma string, porque está entre os dois asteriscos. Conclusão, a função document.write opera escrevendo na sua tela qualquer string que você passe para ela como parâmetro entre os símbolos de abre parêntese e fecha parêntese.
Uma outra função muito usada é a função alert_string. Essa função alert, entre parênteses, string, semelhante à função anterior, document_write, vai também escrever a string que você passar para ela como dado no seu programa na tela. Só que, diferente da função document_write, ela vai aparecer numa caixa de texto especial. Veja como ela aparece na tela. Repare que na hora que essa função for chamada, o seu programa agora gerou na tela uma outra janela, onde a string que você passou vai aparecer escrita, mas também vai aparecer nessa janela um símbolo de exclamação dentro de um triângulo amarelo e um botão com a palavra OK. O seu programa vai ficar parado nessa tela até que você ou o usuário tecle o botão OK. Quando então ele vai retornar ao restante do fluxo do programa. Ok? Vamos ver de novo então. Essa função vai gerar uma caixa de texto especial, uma janela, onde a sua string vai aparecer escrita. Mas também vão aparecer outros elementos, a exclamação e o botão OK. E enquanto o usuário não teclar o botão OK, o programa permanece parado. Vejamos agora o código onde essa função alert_string foi usada. Você pode também aproveitar, bater esse código e rodar no seu computador e entender melhor esse exemplo. O início é um texto de HTML comum. Nós abrimos a página HTML e escrevemos o cabeçalho apenas um pequeno texto, no caso, exemplo da função alert. Até aqui nada de novo. Também nada de novo quando nós escrevemos a expressão body. Está dizendo aqui que nós estamos agora escrevendo um texto de HTML. Agora nós estamos inserindo, logo depois da linha onde aparece body, script language igual a JavaScript. Isso quer dizer que até você colocar /script, você vai estar escrevendo um texto em JavaScript. E é nesse texto, em JavaScript, que está a nossa função alert. E também está, entre parênteses e entre os pliques, o texto que você pediu para escrever na tela, na forma daquela janela, com aquele botão de OK especial. Você pode colocar, dentro desses dois parênteses, o texto que quiser. Mas lembre-se, isso tem que ser um texto, ou seja, tem que ser uma string. Deve estar entre pliques. Rode esse exemplo e substitua o oi como vai por qualquer outra coisa que vocês queiram escrever. E aproveite então para entender bem como a função funciona nos seus programas. Outra função muito interessante para escrever e passar dados para o seu programa é a função prompt_string. Repare a sintaxe dessa função, muito parecida com as anteriores. Depois do nome da função prompt, você vai passar a mensagem também entre parênteses, seguida de ponto e vírgula, que quer dizer que acabou aí seu comando em JavaScript. Só que essa função, além de escrever a mensagem que você está passando entre parênteses para o programa, ela vai retornar um dado para o seu programa. Vejamos como isso é feito no próximo texto. Essas linhas agora são muito parecidas com a do exemplo anterior. A diferença é que nós substituímos a função que escrevia a mensagem anterior pela função prompt que nós estamos exemplificando agora. A função prompt também está recebendo um texto que vai ser escrito no seu programa entre pliques, porque é esperado que esse parâmetro seja uma string. Mas, depois da função prompt, você deve notar que está tendo um sinal de igual e um valor é atribuído à variável nome. É essa variável nome que vai estar recebendo o retorno da função prompt no seu programa. Repare na linha seguinte,
nós usamos agora a função alert para escrever outra string. Que string? A string oi concatenada, ou seja, adicionada da string nome. A string nome foi o resultado da operação da função prompt. E oi é uma string que você está querendo escrever agora nesse ponto. Como você acha que o seu programa vai ficar agora? Vamos ver? Repare que a caixa de texto anterior agora está completamente diferente. Quer dizer, não tem nada a ver com a caixa de texto anterior. Essa função permite você passar uma variável para o seu programa que vai ser escrita de uma outra maneira. Como? Repare onde foi escrito o texto que você passou para o seu programa escrever. Repare também que agora apareceram dois botões, um botão OK e um botão Cancel. E repare que apareceu uma área para o usuário teclar alguma coisa. A coisa que foi teclada para o usuário pode ser uma coisa correta, e o usuário vai dizer OK, como pode ser alguma coisa completamente sem sentido. E o usuário vai ter a opção de corrigir quantas vezes ele quiser até dar OK. E o programa vai ficar parado enquanto o usuário não estiver satisfeito com o texto que ele está escrevendo. Quando o usuário achar que está OK, ele volta para o programa. Repara que agora a string que foi passada foi escrita na caixa de texto que nós tínhamos visto no exemplo anterior. E é exatamente essa maneira como a função prompt retorna um dado para o seu programa. E você pode, obviamente, fazer o que quiser com esse dado agora no seu programa, como nós fizemos nesse exemplo, usando ele para escrever novamente um texto através da função alert. Sugerimos também que você faça a mesma coisa que a gente estava sugerindo nos exemplos anteriores. Bata esse texto e rode algumas vezes trocando os textos que você quer passar para o seu programa, até entender bem as diferenças entre a função prompt, a função alert e a função documentWrite e as outras funções que nós veremos nesta aula. Uma outra função muito interessante de você escrever e interagir com o seu usuário no programa é a função confirmString. Essa função, de forma semelhante às anteriores, também vai escrever uma mensagem no seu programa. Só que a função confirme só pode receber dois valores, ou melhor, só pode retornar ao seu programa dois valores, os valores verdadeiros ou falsos. Vamos ver no próximo exemplo como isso é feito. Primeiro vamos ver as linhas de códigos que vão gerar o exemplo que nós vamos executar. O código aqui é muito semelhante aos anteriores que nós estamos usando nessa aula. A diferença é que agora nós usamos a função confirm com um texto, com uma string, tudo bem. O resultado dessa função confirm é atribuído a uma variável que nós chamamos agora resultado. Com a função resultado, nós escreveremos também o valor da função resultado na tela, através agora da função documentWrite. Vejamos qual é o resultado, ou seja, que valor será atribuído à variável resultado e escrito na tela. Aqui está o texto que nós mandamos escrever. Essa caixa de texto, repare, é também diferente das demais. Agora nós temos uma interrogação em cima de um balão e, novamente, os botões OK e Cancel. Se você teclar OK, nós escrevemos na tela a palavra True. Vamos fazer de novo, para ver o que acontece se nós teclarmos Cancelar. Foi escrito na tela agora o valor falso. Se nós teclarmos OK, o valor escrito na tela é True. Se teclarmos Cancelar, o valor vai ser falso.
Por quê? Lembra do programa que nós implementamos e que nós escrevemos? Ele escrevia na tela, através da função document_write, o valor da variável resultado. Conclusão: o valor que é retornado pela função confirme só pode ser true ou false. Ou seja, a função confirme é uma outra forma de você interagir com seus programas. Os únicos resultados que ela pode retornar para você, para o resto do seu programa, são verdadeiros ou falsos, ou seja, são valores booleanos. Na aula de hoje, nós acabamos de ver, então, diversas formas de operar com dados. Os operadores aritméticos, os operadores de relação, os operadores booleanos. Vimos também diversas funções de entrada e saída. Faça diversos exemplos, inclusive os que estão enunciados no texto que acompanha a aula. Tente entendê-los bem. Depois disso, faça sua autoavaliação. Se tudo não estiver legal, aproveite para reler com mais cuidado os pontos específicos em que você se sentiu inseguro. E até a próxima aula, quando nós veremos como controlar o fluxo dos seus programas.